joia. Vamos começar nosso culto, então, 10 horas da noite. É uma alegria para nós ter uma Eliane conosco nessa noite. Também já queremos deixar nosso abraço aqui para o pastor Gils. Tá? Uma alegria nós podermos fazer nosso culto mesmo à distância, mas importante como nós vínhamos conversando, que o evangelho seja pregado com excelência, né, com tranquilidade e com muito respeito também. E nós queremos agradecer a todos que já se fazem presentes e vamos dirigir a Deus uma palavra de oração. Nós temos certeza que Deus irá falar conosco nessa noite, assim como tem falado nos outros cultos. Eu quero que você feche seus olhos, se possível, tá? E ore comigo. Senhor nosso Deus e Pai eterno, poderoso, justo, nós te louvamos nesta noite, Senhor, pela tua grande misericórdia, pela salvação da nossa alma, pelo privilégio que nós temos de conhecer a tua palavra, pelo privilégio que nós temos, Senhor, de servir, e também pelo privilégio, Senhor, de sermos escolhidos para, nesta última hora da igreja, pregarmos o Evangelho, falarmos de Jesus, anunciar a Jesus como único e suficiente Salvador. Embora, Senhor, muitos não acreditem no teu Evangelho, mas a nossa missão é pregar a tua palavra, a tempo e fora de tempo. Senhor, venha nos abençoar nesta noite, venha falar com cada um de nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu quero agora pedir para o Mateus, nosso adolescente Mateus, para fazer a leitura da palavra de Deus. Mateus, pode ligar teu microfone, tua câmera, para que todos te enxerguem. Paz do Senhor a todos. Vou compartilhar o versículo que se encontra em Jeremias capítulo 33, versículo 3, que diz assim: E Deus continuou: Jeremias, se você me chamar, eu responderei e lhe contarei coisas misteriosas e maravilhosas que você não conhece. Amém. Amém. O que Deus diz para Jeremias? Jeremias, se tu me pedir, o que vai acontecer? Eu vou mostrar para você coisas grandes e maravilhosas que tu não conheces. Amém, povo de Deus? Vou pedir para a Laura. Laura está escalada no louvor nesta noite. Vai estar louvando a Deus, a nossa adolescente Laura. Paz do Senhor. Eu vou solar um hino da harpa no clarinete e eu vou solar o hino 193, que é o Alma Batida. E eu gosto muito desse hino, eu gosto muito da melodia dele, da letra também, mas a melodia que mais me toca.
Amém? Amém. Muito lindo lá. Deus abençoe. Nós também desafiamos a Duda, mas a Duda ainda não deu sim, não disse não também, mas esperamos que nos próximos cultos a gente ouça também a Duda, que toca sax, é uma adolescente também ali de Cruzeiro. Tá? Segue o desafio para você, Duda. Tá? Quero chamar também o irmão Davi, nosso líder de adolescentes. O Davi também vai estar louvando a Deus. Enquanto o Davi vai se preparando, ó, aí, se você depois, durante a ministração da irmã Eliane, você tiver perguntas para fazer, tá? Você pode ir deixando no chat, escrevendo ali, e no final também a gente vai estar abrindo para você fazer a pergunta, ou escrever, enfim. Tá bom? Estão todos me escutando aí? Estou escutando, sim. Acho que está tranquilo, Davi. Graças a paz do Senhor a todos aí, a todos os adolescentes, aos líderes, com o Sandro, a nossa irmã que vai trazer a palavra, e que Deus possa usar poderosamente nesta noite, vai ser uma bênção. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei. Se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e
somente adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei. Não me importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém. Obrigado, Davi. Deus continue te abençoando. Quero pedir Amém. agora para Raquel Pauli fazer uma oração e já nós vamos estar passando para irmã Eliane, que vai ter todo o tempo para ministrar a palavra que Deus colocou no seu coração. Desejo cumprimentar todos vocês com a paz do Senhor. Estamos felizes por essa oportunidade que Deus está concedendo a cada um de nós podermos chegarmos a Ele através da nossa oração, através do louvor, e agora principalmente da ministração da palavra de Deus. Que Deus guarde, que Deus abençoe, tá? A vida de cada adolescente, de cada irmão que está neste momento, e a nossa querida irmã Eliane. Então vamos orar. Senhor, quero te agradecer, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, pelo seu grande amor e a sua infinita misericórdia, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem cuidado das nossas vidas, da nossa família. Jesus, nós te adoramos, nós glorificamos o seu maravilhoso nome. Quero te agradecer por cada adolescente, por cada líder, Senhor, que está neste momento participando deste culto. Venha abençoar, venha renovar suas forças, venha dar graça, Senhor. Ó, Senhor Jesus, tu sabes o quanto nós somos dependentes de Ti, da sua graça e da sua misericórdia. E neste momento, Senhor, venha usar a Tua serva, que irá ministrar a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, que possamos receber e estar com nossos corações abertos, Senhor, para nós ouvirmos a Tua palavra, Senhor. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos. Amém. Irmã Eliane de Ferrari. Desejo a paz do Senhor a todos vocês, queridos. Já não me contive, coloquei um recadinho ali no chat para os líderes, né, e esses adolescentes tão queridos, que a gente aprendeu a amar
e a respeitar, né? Parabenizo vocês pela maneira que vocês encontraram de fazer o trabalho, que realmente nós temos que aproveitar. Eu sei que as pessoas, elas muitas vezes condenam a internet e julgam, mas a internet foi um veículo criado que pode também ser usado de maneira benéfica pelos cristãos. Parabéns, então, né? Eu vi que tem aí um número de 28, pelo que eu estou vendo aqui, né? Mas eu tenho certeza que as famílias estão aí reunidas, escutando, e eu gostaria de contribuir, né, com a vida de vocês, trazendo um tema tão difícil, esse tema que foi escolhido, né, um tema desafiador, é um tema que é adequado aos dias atuais, mas é desafiador. E ainda é tabu em muitos lugares, né? Muitos lugares ainda consideram esse tema escolhido pelo grupo para ser ministrado como um tabu, que é o suicídio, né? E não menos importante na idade de vocês, que é a idade da adolescência. Eu não sei se os dados que eu vou passar para vocês são dados que todos vocês conhecem, mas eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção no que eu vou compartilhar com vocês, tá? E se for necessário e vocês acharem conveniente, podem questionar, que para mim é um prazer estar ao final respondendo aí as perguntas e compartilhando com vocês as dúvidas. Mas antes de nós iniciarmos, eu gostaria de questionar vocês com relação a esse tema, se ele de fato é um tema que pode vir o suicídio ou a depressão, né, que leva ao suicídio, será que pode estar presente entre os cristãos? Bom, a depressão, pessoal, vem atingindo não só o meio não cristão, como o meio cristão também. E, infelizmente, quando as pessoas chegam a um nível bastante elevado de sofrimento, elas entram, então, numa crise existencial tão grande e chegam, às vezes, ao extremo de tirar suas vidas. É muito importante que, quando se traga esse tema ao adolescente, que é a maioria que está aqui, creio eu, esse tema seja debatido não de uma maneira teatral ou com exemplos. Eu gostaria de deixar essa fala aos líderes, né? Nós não podemos trazer de uma maneira romantizada. Nós temos que trazer esse tema com muito cuidado. O Rio Grande do Sul hoje é o estado no Brasil em que ocorre o maior número de suicídios. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e a cidade de Belo Horizonte, é onde nós temos os maiores índices. E sim, os cristãos são acometidos de depressão, e isso não é de hoje. A história bíblica mostra vários heróis da fé que tiveram depressão: Noemi, Jeremias, profeta Elias, Jonas, Paulo e Davi foram acometidos de depressão. E mais um personagem bíblico bem importante, que é Jesus. Jesus também teve o seu momento de sofrência, e a Bíblia relata isso de uma maneira muito natural. Então, nós podemos também ter nossos momentos de depressão, mas nós não podemos chegar jamais ao nível de tirar a nossa vida. Então, vejam bem, um texto bíblico bem interessante que se encontra em 1 Reis 19, 4-6. Eu vou ler só a introdução do versículo, que é o 4, que diz assim, Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor. Então é o profeta Elias, e nós vamos nos perguntar assim, mas como que o profeta Elias pediu a morte? Afinal de contas, esse homem, ele teve um momento de sua vida que ele foi arrebatado por Deus.
Quantas experiências divinas esse homem teve, de momentos de milagres, onde ele falava e Deus agia, proximidade, intimidade com Deus. Mas ele entrou num esgotamento emocional tão grande, devido às batalhas que ele experimentou, devido às batalhas espirituais que ele experimentou, que ele pediu a morte. E Deus, em sua infinita misericórdia e amabilidade para com este homem, enviou um anjo, e este anjo preparou uma refeição e alcançou a este profeta. Mas o profeta estava numa depressão tão grande, num momento tão grande de sofrimento, que ele nem ao mesmo aproveitou o momento para conversar com o anjo. Vejam bem, as pessoas que estão neste estágio de depressão, de sofrimento, elas não conseguem visualizar o mundo espiritual e muito menos o mundo físico. Então, nós não podemos subestimar e usar certos mitos que a sociedade usa. São vários mitos que se tem sobre o suicídio. Mas, na verdade, o suicídio é um momento de sofrimento tão grande que as pessoas, elas não têm o desejo de tirar a vida, elas têm o desejo de parar com o sofrimento. E por isso buscam o suicídio. Só que me chamou muito a atenção a faixa etária entre 10 e 14 anos aumentou, nos últimos 10 anos, aumentou em 40% o índice de suicídio. E a faixa etária de entre 15 e 24 anos é o segundo motivo de números, de maior números de mortes. Segundo, né? A gente pensa que é acidentes, que são doenças. Não, é suicídio. Então, hoje, no mundo, 800 mil pessoas, segundo a Organização Mundial de Saúde, tiram a sua vida por ano. Aí eu estava comentando com o Gilson, 800 mil pessoas significa uma metrópole, quase, uma quantidade significativa de pessoas de uma cidade muito grande que optam em se suicidar, em tirar a sua vida. E nós, como cristãos, nos sentimos impotentes. Os motivos são vários. No caso do profeta Elias, onde ele pede a morte a Deus, ele está no esgotamento emocional. Mas muitas coisas levam as pessoas ao esgotamento. Uma delas é o uso excessivo da internet. Eu estava lendo que o uso excessivo do celular está vinculado ao poder da cocaína. É um vício tão grande que se iguala ao uso da cocaína. Então, hoje os adolescentes, eles estão diminuindo o seu tempo de sono e se valendo do uso excessivo de jogos de videogame. E esses jogos, geralmente, são jogos de violência, o que pode levar à depressão. Nós temos uma série que o nome é Reasons Why. Significa pela razão de qual. Essa série é uma série que trabalha a todos os temas que levam ao suicídio, mas é uma série um pouco pesada. Ela até não teve uma audiência tão grande quanto se imaginou que teria. Mas ela trabalha alguns fatores que levam os adolescentes a buscar o suicídio. Um dos fatores é o bullying. O outro fator é a paternidade ausente. Os pais, paternidade, maternidade ausente. A maioria dos que buscam o suicídio, eles não têm um aconchego familiar. E na sabedoria de Deus, Deus providenciou um anjo. E eu fico pensando assim, quantas vezes nós podemos ser anjos na vida de um adolescente que está
à beira de uma depressão tão grande que pensa em tirar a sua vida. Eu imagino que esse anjo ficou sentado, ou quem sabe em pé, próximo a Elias, e Elias não ouvia, mas não enxergava esse anjo. Ele percebeu que o anjo fez o alimento, mas ele não se sentiu tentado a conversar com esse anjo. Ele simplesmente se alimentou, e aí ele deitou e dormiu. E quando ele se levantou, ele comeu o pão cozido que estava na brasa, a botija de água, bebeu a botija de água e ficou ali, estático. Mas, segundo a psiquiatria, 20 minutos de conversa são suficientes para tirar uma pessoa do estágio e do desejo do suicídio. Porque, pessoal, tem uma coisa bem importante quando se trata de depressão. O que nos faz felizes não é o dinheiro, não é a roupa de marca, não é o celular da hora, o celular da modinha, não é os bens materiais que nos faz feliz. O que nos faz feliz são relacionamentos. Então, ter uma pessoa que converse conosco e que nos ouça, que nos escute, pode nos tirar da depressão. E esse ouvir tem que ser um ouvir com qualidade. Porque muitas vezes nós vamos conversar com alguém e nós começamos assim, com um papinho, levanta, sai dessa cama, para com essa frescura. Não é uma frescura, é uma doença. E precisa ser levada a sério. E ela precisa ser, essa pessoa, ela precisa falar da dor que ela tem. O profeta Elias, ele precisava falar. Ele precisava de alguém que ouvisse ele. E em um dado momento da história bíblica, Deus ouve o profeta Elias. E aí nós podemos entender o poder da oração nesse momento. Conversar com alguém que de fato possa nos ajudar. Mas enquanto essa pessoa está nesse estágio, uma mão amiga que diga, fale, diga o que você está sentindo, às vezes é suficiente para tirar a pessoa dessa depressão, desse estágio tão difícil. A Bíblia, ela diz lá em Romanos 12:15, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Nós temos muitas reservas, né, com as pessoas que estão deprimidas. E a gente pensa muitas vezes que não vai poder ajudar, não vai conseguir ajudar. Mas eu quero dizer para você, adolescente, o que eu sempre falo nos púlpitos quando eu prego para adolescentes. Vocês não são os líderes, os pastores, os obreiros do futuro. Vocês são os obreiros, os líderes do presente. E quando o Mateus abria a câmera, se eu não me engano, a Laura, que estavam aí interagindo, agindo, atuando como ministros através do louvor, da leitura da palavra, isso que eu digo, de fato se faz presente. E assim como vocês podem contribuir com o culto, vocês podem também contribuir com aquela pessoa, com aquele adolescente que está solitário no seu videogame. E dizer, cara, é o seguinte, sai dessa vida. O estágio, até 8 anos, mais ou menos, nós vivemos o que a gente chama de mundo mágico. Então, por isso que os índices de suicídio na criança são menores. Porque a criança, ela vê o mundo girando ao seu redor e ela não tem consciência da morte como nós temos. Ela vê a morte como de uma maneira fantasiosa. A partir dos 8 anos, que é aproximadamente em torno de 12 anos, nós já temos essa consciência de raciocínio lógico. Então, é o momento que nós mais vivemos crises.
E essa crise, ela tá muito vinculada à ausência da espiritualidade. Quando colocamos diante dos nossos olhos coisas que não dignificam, quando colocamos diante dos nossos olhos cenas de pornografia, cenas de violência, cenas que não edificam a nossa fé. E aí nós começamos a cultivar esses mundanismos na nossa vida pessoal, através de filmes ou até através de sites, né, que não vão contribuir com a nossa fé. E isso gera muita angústia. Então é provado que o adolescente ele tem muitas angústias pela transformação do corpo dele, muitas vezes porque ele não tem um pai e uma mãe que os escute, muitas vezes porque o líder dos adolescentes ele se torna uma pessoa distante e não uma pessoa próxima que esteja pronta a ouvir, mas ele sempre quer aconselhar e não ouvir. E nós temos que estar dispostos a ouvir antes de aconselhar. Então ele se sente um solitário. E é por isso que essas inquietudes, essas angústias, elas pedem alguém que esteja ao lado, né? E hoje a Organização Mundial da Saúde, ela já tem várias estratégias para combater o suicídio, porque se tornou uma doença muito grave. E ela é uma situação em que 98% das pessoas que cometem esse suicídio, elas, na verdade, elas estão com transtornos mentais. E elas vivem experiências de bipolaridade. Muito bem, o que é uma bipolaridade? Bipolaridade são oscilações de humor. Pode acontecer na vida adulta, na infância ou na adolescência. E é difícil um adolescente ser levado ao suicídio se ele não tiver um transtorno emocional. E 70% dos casos são de bipolaridade. Então, hoje eu estou extremamente feliz, amanhã eu já estou extremamente triste. Ou eu choro sem motivo. São indícios de transtornos emocionais. Na adolescência, isso é muito comum. Tanto é que a palavra adolescente deriva da palavra adolecer, que é adoecimento. Então, isso é muito comum. Então, vocês vão dizer assim, mas irmã Eliane, eu tenho isso. Eu de manhã eu levanto feliz da vida, de tarde eu tô caidaço, tô depressivo. Na adolescência, isto é normal. Mas depois que nós vamos entrando na vida, na juventude, na vida adulta, isso tem que passar. Se não passar, precisa tratamento. Então, não é vergonhoso um adolescente buscar ajuda profissional, mesmo que ele seja cristão. Às vezes é necessário que ele tenha alguém que o escute, que ele possa compartilhar essas angústias que ele tem, essas ansiedades todas. E existem situações que às vezes é necessário medicamento, sim. E nós temos que parar com esse tabu, né? Parte dos adolescentes que buscam o suicídio, eles estão geralmente envolvidos com drogas e álcool. É bem comum também. Mas não é o caso dos nossos adolescentes cristãos. E Deus tem me usado nos trabalhos da adolescente, inclusive, às vezes, em alguns momentos, quando eu estou ministrando ou falando, às vezes Deus me usa e mostra os adolescentes que têm essa tendência suicida, ou que estão passando por essa fase. E, normalmente, quando a gente conversa com esses adolescentes, a angústia deles é a mesma, é família. É ausência de um pai que olhe, de uma mãe que enxergue eles, de uma mãe, de um pai que enxergue além do que eles demonstram.
Um adolescente que está muito quieto, que está muito introspectivo, ou que às vezes diga, não tenho vontade de viver, tenho vontade de morrer. Essas coisas não podem ser subestimadas. Sempre tem que ser levado muito a sério quando alguém expressa isso, o desejo de se matar. Mas quem fala porque não vai fazer? Isso é um mito. 80% das pessoas que dizem que vão se matar, se matam. É um mito. Então, se alguém está expressando em palavras, como o profeta Elias fez, que já não tem mais desejo de viver, nós temos que levar muito a sério. Porque é um soldado que está ferido. Assim como existe doença do coração, doença depressão, existe doenças físicas, também existem doenças emocionais. São 7 tipos de depressão. Às vezes até, de repente, alguma que eu tenha deixado passar, porque todo dia tem se descoberto coisas novas nessa área psíquica, né, de sofrimento. Mas a depressão é algo que não se brinca. Existe a depressão química, que é a ausência de minerais, existe a depressão por perda de um ente querido, por desestruturação da família, por excesso de crítica, ou até mesmo por baixa estima. Eu estava vendo um texto em que se falava sobre o fato de que não há motivos para se ter depressão. E me chamou a atenção que um adolescente comentou embaixo assim, mas isso é para... eu não posso levar a sério esse texto, porque eu tenho menos de 1,70 m e a cara marcada por manchas de acne, de espinhas. Então, o que eu percebo numa declaração como essa? Um adolescente que está se sentindo deprimido por causa da baixa estima. Ele se sente deprimido por estar em baixa estima. Ele não se valoriza, ele não se gosta, ele não gosta do corpo, ele não gosta da pele dele, ele não vê valor nele. Isso tudo tem que ser trabalhado, né? Os problemas escolares, não sei se vocês sabem, mas tem adolescentes que tiram a vida porque tiraram nota baixa, porque se sentem incapazes, porque eles se sentem burros, né? Eu não consigo aprender, eu não consigo ser bom na escola. Então, isso tudo simboliza baixa estima, né? E essa forte angústia, ela gera, então, doenças mentais. Essa sofrência, esse sofrimento. Uma coisa importante, pessoal, é que uma palavra aparece bastante nos textos quando se fala em suicídio. É desesperança. As pessoas que buscam o suicídio, elas não têm mais sonhos, né? Elas não acreditam em nada, não tem projeto de vida. Por isso que é importante nós termos projeto de vida. Eu gosto muito, quando eu trabalho com adolescentes, de perguntar qual é o teu sonho. Que sonho você tem? Sonho profissional, sonho familiar, e por que não sonho espiritual? Eu sonho em ser um pastor, eu sonho em ser um pregador. Ter sonhos. Lá em Lamentações 3:21, diz assim, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então, a desesperança é um dos maiores fatores da busca por esse tipo de atitude, de tirar a sua própria vida. Muitas pessoas não entendem assim, mas eu comentei com o irmão Sandro que eu fiz uma pós-graduação, eu terminei mês passado agora uma pós-graduação que é aconselhamento cristão contemporâneo, e me chamou a atenção várias coisas, mas geralmente as pessoas que têm uma vida promíscua, com uma vida sexual promíscua, são pessoas que estão em depressão. Pessoas que buscam o álcool em exagero, né? Que se alcoolizam ou que se drogam, são pessoas que estão em depressão.
e até mesmo as que têm compulsividade alimentar. Ah, eu como demais, eu levanto de noite, assalto a geladeira, eu estou aí acima do meu peso, estou sem dignidade de vida e não consigo parar de comer e não sei como me controlar. A compulsão alimentar é uma depressão. Então, a gente precisa entender que não é só aquele que busca o suicídio. Porque, veja bem, ó, quando ele busca o suicídio, é porque, no mínimo, ele já está 2 anos sofrendo. No mínimo 2 anos. Então, quando ele chega no momento de desistir da vida, é porque esse sofrimento, ele já faz muito tempo que vem acontecendo. Então, não é de um momento para o outro que alguém diz assim, eu vou pegar uma corda e vou me enforcar. Ou eu vou pegar uma arma e vou me dar um tiro. Geralmente, no homem, é 4 vezes maior a busca pelo suicídio. Por que é maior no homem? Porque o homem, ele tem uma estrutura emocional que não é tão forte quanto a da mulher. E quando ele busca o suicídio, ele vai buscar por meios que de fato vão ser concretizados. E a mulher, muitas vezes, ela é mais amena, ela toma comprimidos, ela vai procurar cortar os pulsos, são métodos mais suaves, que podem ser tratados, que se socorrer a tempo, dá tempo de cuidar dessa vida, né? Então, os homens não. Os homens, eles são mais rústicos. Eles vão utilizar a arma, vão usar métodos mais eficazes, né, do suicídio. Mas eles também, emocionalmente, são mais frágeis do que a mulher, fisicamente mais fortes e emocionalmente mais frágeis. É por isso que na Bíblia nós encontramos mais homens emocionalmente depressivos do que mulheres. A Noemi, ela chega a um extremo tão grande de depressão que ela muda o nome dela. Noemi significa graça, e no entanto, quando nós buscamos o segundo nome que ela escolheu, que é Mara, significa amarga. E aí entra algo que precisa ser discutido. Uma pessoa que busca o suicídio, geralmente ela está com a vida amarga. E por que nós chegamos ao nível de estar com a nossa vida amarga? Porque nós ficamos armazenando coisas que nos fazem mal. Como brigas, discussões, ausência de perdão. E aí a nossa alma vai ficando manchada, vai ficando feia, triste, abatida. E às vezes as pessoas nos rotulam e nós assimilamos isso. Né? Tem pessoas que são mais sensíveis. Então alguém diz, você é feio, você é isso, você é aquilo, e você assimila isso. E não consegue reagir e se sente incapaz. Por isso que o bullying é muito prejudicial, não deve ser usado. Porque para você é uma brincadeira, mas para o outro é um sentimento de desmerecimento. Um sentimento que traz desesperança. Eu sou feio, eu sou incapaz, eu sou burro, eu não consigo. E isso vai trazendo tristeza e amargura. Então, existe um estudo que diz que entre os adolescentes deprimidos, e isso é importante, irmão Sandro, para nós que somos líderes, 50,75% buscam suicídio. Exatamente porque não tem estrutura para suportar, que são imaturos. E 7,7% destes que buscam o suicídio conseguem. Tem uma cidade aqui no Rio Grande do Sul, que é Forquetinhas, que é a cidade onde existe um índice elevadíssimo de crianças e adolescentes que conseguem alcançar o suicídio, que conseguem se suicidar. Só que eles não têm consciência de que a cada suicídio cometido, em torno de 6 pessoas são atingidas. Veja bem,
o pai, a mãe, a família, os familiares, eles são atingidos por essa atitude. Então vem uma espécie de onda de tristeza entre os familiares, que é muito difícil deles saírem desse estágio. Porque as pessoas que estão ao redor de quem busca o suicídio são pessoas que não entendem e elas tentam justificar isso, se sentindo culpadas. Então, não é só a pessoa que tira a morte que acaba com o seu sofrimento. Outras pessoas vão entrar em sofrimento. O pai, a mãe, os familiares, os amigos. Um outro adolescente que acompanhou vai se sentir extremamente entristecido com isso. Então, a gente precisa entender o quanto a nossa vida é importante, não somente para os nossos pais, mas para as pessoas que estão ao redor. Todas aquelas pessoas que nos amam e que prezam pela nossa vida, né? Então, eu gostaria de ver com vocês alguns mitos que é para vocês ficarem alertas. Olha só. Quem quer se matar não avisa. Isso é um mito. Um suicida quer realmente morrer? Mito. Ele quer, sim. Suicídio é covardia ou é coragem? Tem gente que diz assim, ó, se matou porque é covarde. Não, ele se matou porque estava sofrendo muito. O suicida tem que estar deprimido, né? Os suicidas são vários tipos, né? Mas as verdades sobre eles, olha só, 80% avisam que vão se matar, o suicida não quer morrer e sim parar de sofrer, o suicídio é visto como uma solução para interromper o sofrimento. A faixa etária, a maior faixa etária dos suicidas geralmente está na juventude, que é até 29 anos. E hoje também existe um alto índice de suicídio na idade da maturidade, né? Que é na vida adulta e também entre os idosos, que também não veem esperança. Então, a palavra desesperança, ela é presente em todas essas faixas etárias. Elas se sentem realmente sem motivo para viver. E aí, pessoal, eu gostaria de trazer algumas ideias, né? A importância de nós cultivarmos sonhos nos nossos jovens. Incentivar eles a terem sonhos. E olha só, não sonhos baixos, mas sonhos altos. Incentivá-los a alcançar os maiores postos. Porque Deus sonha com o melhor para nós. E quando Deus conversa com Elias, Deus incentiva Elias. Quando Deus conversa com Jonas, Deus incentiva Jonas, porque Deus não subestima o nosso sofrimento. Deus sabe que o sofrimento faz parte do ser humano. E eu achei bem interessante uma passagem bíblica que está em Jó, capítulo 5, verso 7. Ali diz que aprendemos que o homem nasce para as dificuldades tão certo quanto fagulhas voam para cima. Jó nos alerta que é normal o sofrimento no ser humano. Agora, o que não é normal é um sofrimento intenso. Quando o sofrimento é intenso ao ponto de nos levar a imaginar e tirar a nossa vida, isso não é normal. Como vamos enfrentar o sofrimento? Eu sei que aqui nós temos, é bem possível que tenhamos alguns pais, né, irmão Sandro? Temos alguns pais aí? Então, quando nossos filhos, eles participam de jogos, como foi o da Baleia Azul, né, onde as pessoas se cortavam, se automutilavam, quando os nossos filhos estão se automutilando, eles estão num estágio elevadíssimo de sofrimento. E virou uma moda agora a automutilação, né? Mas é importante, pais, que a gente observe os nossos filhos e veja como eles estão. Porque me chama a atenção, como aconteceu no trabalho de adolescentes aqui em Passo Fundo, que uma menina tinha 60 cortes nos braços e os pais não viram. Os
pais não perceberam que essa criança estava, esse adolescente estava se automutilando. E por que um adolescente se automutila? Para chamar atenção? Não. Porque ele prefere a dor física à dor emocional que ele está sentindo. E geralmente essa dor emocional é porque ele está solitário. E por que ele está solitário? Porque ele não está sendo visto, olhado por aqueles que ele ama, que ele ama e que ele espera que o amem. Se você chegar num adolescente que está num nível de sofrência, de sofrimento, colocar a mão no ombro e dizer, eu estou te escutando, isso já é o suficiente. E você sentar perto dele e escutá-lo, sem interrupção, sem aconselhamento, sem julgamento, o suficiente para que ele coloque para fora o que ele está sentindo, com certeza vai impedir ele de tirar a vida dele. Quando nós falamos, nós já iniciamos um processo de cura. Eu fiz um trabalho na cidade da Paraíba, eu e o Gilson estivemos lá há vários anos, os irmãos que nos conhecem melhor sabem, e uma irmã, uma pessoa adulta, veio até mim e disse assim, irmã Eliane, eu ouvi a tua palestra, era para a família, né? E ela disse assim, ó, não tem pastor, não tem ensinamento, não tem versículo, não tem palavra que tire dentro de mim a dor que eu sinto. E eu disse para ela, mas o que acontece contigo? E ela disse, irmã, eu fui agredida, eu fui estuprada sexualmente pelo meu pai. E ela carregava essa dor. E eu perguntei para ela, você já compartilhou isso com alguém? Não, nunca, é a primeira vez. E quando ela me disse isso, embora fosse uma situação que me desarmasse, porque vejam bem, o que tu vai dizer para uma pessoa assim? O que vocês diriam para uma pessoa assim? Que está te dizendo que não tem palavra, que não tem líder, que não tem oração, que tire de dentro dela esta dor. E eu disse para ela, eu quero que você compartilhe o que você passou. E ela me falou, ela conversou, ela me contou tudo. Um ano depois eu voltei nesse lugar, eu orei e vim para casa, mas eu sempre dispus o meu telefone e tudo mais, e vim para casa. No outro ano eu voltei nesse lugar. E adivinhe o que eu encontrei? Uma mulher feliz, tranquila, saudável emocionalmente, que pensou várias vezes em tirar sua vida. Sabe por quê? Porque eu emprestei o meu ouvido. E eu escutei, e ela iniciou o processo de cura. Então, escutar, irmãos, ouvir, sem julgamento e sem levar para os outros. O que acontece é que nós, muitas vezes, escutamos o nosso irmão e levamos isso adiante. Mas nós temos que ser pessoas confiáveis. Pessoas que conseguem ter segredos. Aí nós, de fato, estaremos ajudando as pessoas. Então, aqui nós vemos várias situações, né? A situação em que Jonas, ele senta e diz, não quero mais, vou morrer aqui. Só que o que Deus faz? Olha a sabedoria de Deus. Deus faz crescer uma plantinha na cabeça dele. E diz, Jonas, aí depois essa plantinha morre. E aí diz, Jonas, tu tá triste porque a plantinha morreu, imagina eu, se tiver que destruir uma cidade inteira, onde tem animais, tem plantas, tem vida, tem seres humanos, e Deus mostra a humanidade dele para Jonas. E me chamou a atenção que na pandemia aumentou, até foi o Gilson que trouxe dado, achei bem interessante, 25% o cultivo de hortas. As pessoas estão fazendo horta em casa, porque quanto mais distante da natureza,
dos animais e dos seres humanos menos felizes. Vocês viram a importância da vitamina D no ser humano diante da pandemia? Chegaram a acompanhar? Aonde que a gente consegue adquirir vitamina D? No sol? Sabiam que existe uma carência gritante de vitamina D nas pessoas? Eu tinha um aluno, ano passado, no ensino médio, que ele tinha uma carência tremenda de vitamina D. Eu perguntei, querido, tu vai para o sol? Não. Ele fica dentro do apartamento jogando 9 horas por dia. Então, se nós tivermos sabedoria de vida, o que nós vamos fazer? Trazer à memória o que me traz a esperança. Saber que o sofrimento faz parte do ser humano, mas pode ser vencido. Entender que todo ser humano pode chegar, sim, a ter depressão, mesmo sendo cristão. Mas uma coisa é certa. Jesus disse, eu venci o mundo. Significa que nós também podemos vencer. Porque nós somos discípulos dele. Mas nós não vamos conseguir isso nos afastando daquilo que Deus nos deu de melhor. A natureza, os animais, a família, os amigos. Queridos, saiam da frente desses videogames, né? De vez em quando, pega o teu telefone celular e joga na gaveta. Olha para o pai, olha para a mãe, conversa. Que nem eu digo, toma um chimarrão. Olha o que Deus fazia no jardim. Todo dia ele ia lá conversar com Adão e Eva e eles batiam um papo. Só que chegou um dia que a Eva, ao invés de conversar com Deus, decidiu conversar com a serpente. Quem é a serpente na nossa vida que nos afasta de Deus? Que nos afasta da oração, que nos afasta da harmonia, né? Da comunicação, da integração. Eu amo esse trabalho que vocês fazem aí no mês de dezembro, e se Deus quiser, vai se realizar novamente. Eu tenho certeza que vocês estão orando por isso, porque ali a gente tem contato. Como líder de adolescente, eu sempre digo, temos que levar o adolescente para a natureza, porque lá na natureza é onde ele mostra quem ele é. Na igreja todo mundo é santo, mas na natureza a gente se solta, né? Lá a gente fica agressivo, discute. É bom, porque daí a gente pode trabalhar essas coisas, né? Ensinar e utilizar tudo isso. E eu gosto muito de uma frase que diz assim, ó, graças a Deus somos humanos. E faz parte do ser humano errar, ter suas dificuldades emocionais, faz parte do ser humano. Então, nós também temos que nos perdoar. Porque muitas pessoas buscam o suicídio porque elas não se perdoam. Eu cometi um erro e agora eu não sei, eu não tenho mais graça de viver porque eu magoei alguém, eu fiz... E somos muito cruéis conosco mesmo. Então, vamos ter um coração leve. Além de ser um coração perdoador, amnésia ninguém tem, né? A gente lembra, mas não vamos lembrar com dor. Mas, irmão, eu não consigo. Peça para Deus. Perdoe o teu pai, perdoe a tua mãe. Eles são humanos. Graças a Deus são humanos. A Deus criou o homem e disse assim, e eis que era bom. Deus gostou do que ele fez, com todas as nossas deficiências. Viver a vida de forma leve, perdoando e nos perdoando. Alimentar sonhos, os melhores, queridos, os melhores. Alguém me disse um dia, irmã Eliane, mas você é só uma professora. Eu disse, não, não é verdade. Eu sou a melhor. Eu sou a melhor professora de química. Eu? É isso aí. Trabalho na melhor escola. E eu pedi um dia para Deus, eu quero trabalhar pouco e ganhar bem. E eu sou uma professora que ganho bem. Sabe por quê? Porque eu me esforço.
Ao invés de ficar alimentando, né, depressão, desânimo, eu estudo, eu busco o melhor. E é assim que tem que ser. E um dia eu disse, Senhor, eu quero trabalhar na faculdade. E Deus abriu a porta. E eu fui dar aula para engenharia. E eu trabalhei 5 anos na engenharia. Agora eu saí, porque eu quero atender a obra de Deus. Sonhos. Eu tenho 51 anos, mas eu tenho sonhos. O Gilson tem 60, mas tem sonhos. Às vezes alguém diz, por que vocês trabalham? Porque nós temos sonhos. Tenham sonhos, queridos. Os mais altos, os melhores. E a depressão não vai chegar até você. E se chegar, busque alguém que saiba te escutar. Um ombro amigo, um ouvido ungido. Que Deus abençoe vocês. Vamos ficar com esse versículo? Trago à memória o que me traz esperança. Que lindo, né? Deus é maravilhoso. Só que, irmão Sandro, eu não posso encerrar sem orar. Eu quero orar. Posso, irmão Sandro? Dá tempo ainda? Ou já estouramos o nosso tempo? Pode orar sim, mãe. Pode orar. Se ninguém ainda porque tiver sabe algum... o quê? Eu estou calculando aquele tempo que vocês vão para casa, entenderam? Agora vocês já estão em casa. Eu estou vendo aí um casal querido. Oi, irmãos, que saudade de vocês. Depois eu quero ver o nenê de vocês, tá? Coloca aí. Ele está dormindo? Está dormindo? Ah, eu quero ver. Então tá, vamos orar, queridos. Vamos orar, irmão Tiago também. Saudade de vocês, queridos. Um abraço. Fechem os olhos, irmãos. Vocês entendem que nós estamos numa batalha espiritual? Deus me mostra que aqui, ó, junto conosco, tem um adolescente, tem adolescentes que pela cabecinha já se passou a tirar a vida. Não é em vão que nós estamos neste título, né? Não é porque é setembro, é porque Deus queria que nós falássemos sobre isso. Então, estejam atentos, né? E adolescentes, se vocês se sentirem nessa situação, procurem ajuda. Procurem os irmãos, conversem com eles. Eu tenho certeza que eles vão emprestar o ouvido para falar com vocês. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por este momento tão lindo, Pai. Pela maneira, Pai, que tu encontraste para falar aos corações de cada um nesta noite. Nós te pedimos em nome de Jesus, que tu venhas de encontro a estas vidas, traga, Senhor, sabedoria, traga consciência, que esses adolescentes que estão machucados possam ser atingidos com a tua palavra, que o Espírito Santo haja agora em nome de Jesus e repreenda toda ação maligna, o desejo que talvez alguém tenha de tirar a sua vida, Senhor. É muito sério o que acontece, Pai, em dias de pandemia, desesperança, tristeza, mágoa, mas que tu venhas de encontro, Senhor, que o Espírito Santo haja com a espada desembainhada, Senhor, e que o inimigo saia derrotado dessas vidas, Pai, que não consiga ceifá-las, mas que sejam edificadas e que sejam luz, e que possam, Senhor, trazer suas experiências, e possam contribuir com as vidas, Senhor, que precisam de assistência e de ajuda, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos nesta noite, Pai, e te agradecemos para a honra e glória do teu santo nome por esta oportunidade. Esteja com todos nós. Amém, Senhor. Amém. Obrigada, irmãos, pela oportunidade, viu? Um abraço a todos vocês. Vamos orando que Deus vai permitir que a gente se encontre logo, né? E possa estar testemunhando o que Deus fez nesta noite. Deus abençoe a todos. Amém. Obrigado, irmã Eliane, também ao Gilson, mais uma vez um abraço. Estamos com saudade de vocês. E a gente espera realmente também poder nos encontrar logo, né? Para contarmos, né? E ouvirmos também o que Deus está fazendo. Para nós é um prazer, viu, irmão? Quando precisar é só chamar, tá? Às vezes, sexta-feira, a gente está em trabalho, ainda tem feito alguns trabalhos, os irmãos não desistiram. Mas pode chamar que nós estamos prontos a atender vocês sempre que vocês precisarem.
Amém. Que lindo que tá o nenê aí do irmão. Muito bom ver vocês, viu? Família linda. Então tá, gente boa. Obrigado a todos que participaram. Com certeza, esse tempo que a gente fica aqui investindo na nossa família, na obra de Deus, ele não é em vão, né? Aprendemos coisas novas hoje e que Deus abençoe a todos. Um ótimo final de semana. Domingo, lembrando que nós temos a nossa escola bíblica dominical. E também não esqueça da nossa campanha de oração, que está acontecendo às madrugadas. Nós temos certeza que Deus está falando e vai continuar falando conosco. Um grande abraço, em nome de Jesus. Amém.